Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém, irmãos? Nessa noite de sexta-feira, nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar do nosso curso de maturidade no Espírito, o cursão, amém? Nós estamos na metade da 9ª matéria, nós estamos na segunda apostila, na apostila vermelha, e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a ministrar na aula da semana retrasada. Semana passada nós não tivemos aula, e hoje nós voltamos, as aulas voltaram ao normal, às segundas e sextas, a partir das 19 horas, e hoje eu quero dar sequência mais uma vez, eu quero falar sobre oração. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos ministrando, e nós vamos falar sobre oração, amém? E eu creio que o Espírito de Deus ele vai falar no seu coração, eu creio que você vai ouvir do Senhor, que você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus nessa noite, amém? Antes de nós darmos início à nossa aula, gostaria de convidar você a orar, a pedir que o Espírito Santo fale com você, que você seja abençoado, edificado, cheio do Espírito de Deus, que o Senhor possa falar com você através da palavra, amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos a nossa aula, essa ministração diante do Senhor. Peço que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos. Peço que o Senhor venha gerar vida ao coração dos irmãos, gerar entendimento, gerar luz, gerar discernimento, que o Senhor possa trazer discernimento, paixão, fome pela Tua palavra. Leva os irmãos a orar, a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença, a ter um desejo, um anseio, por conhecer o Senhor na intimidade, por ouvir a Tua voz. E que em cada aula ministrada, o Espírito do Senhor possa despertar fome, sede, paixão, anseio, encargo no coração dos seus filhos por buscar a Tua presença, por buscar a Tua face, ó Pai, em nome de Jesus. Que nessa aula os irmãos sejam abençoados e enriquecidos em Tua presença, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, você que tem aí a sua apostila. Pega aí a sua apostila vermelha. Hoje nós iremos iniciar a segunda aula. Nós estamos na 9ª matéria e nós vamos hoje falar sobre a oração que prevalece. Apostila vermelha, lá na página 70. Abra aí, lá na página 70. Amém? Deixa eu conectar aqui. Nós vamos dar início agora, ok? Lá na página 70, abra aí a sua apostila, a oração que prevalece. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a oração que prevalece, amém? Existe uma oração que prevalece, e hoje eu quero ministrar sobre isso ao seu coração, amém? Glória a Deus. Pega a sua apostila, lá na página 70, apostila vermelha, nós estamos na matéria 9, nós estamos falando sobre tipos de oração. Na primeira aula nós falamos sobre os aspectos da oração, sobre a oração nós falamos sobre as petições, nós falamos sobre a oração de louvor, a oração de adoração, sobre a oração de ações de graças, e hoje eu quero falar com você sobre a oração que prevalece. Existe uma oração que Deus ouve, amém? Deus ouve aquela oração que ela é sincera, Deus ouve aquela oração que é fruto do seu coração, quando você anseia pela presença dEle, quando você precisa do Senhor e você clama a Ele, e você se achega diante do Senhor, não baseado nas suas obras, não baseado na sua obediência, não baseado naquilo que você tem feito, não baseado no seu currículo, e você se achega diante do Senhor e você diz: Deus, eu tenho sido bom filho, Deus, eu tenho sido um filho obediente, eu tenho liderado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Tua presença, eu tenho sido fiel, eu não tenho pecado, eu não tenho falado isso, falado aquilo. Senhor, está aqui o meu currículo, então o Senhor tem que ouvir minha oração. Não, Deus, Ele não ouve essa oração. Pastor, então qual é a oração que Deus ouve? Deus ouve aquela oração que é baseada na justiça de Cristo. Deus, Ele ouve aquela oração que é baseada no sangue de Jesus.
Então, eu quero dar um exemplo aqui para você, o exemplo de Caim e o exemplo de Abel. Caim e Abel, eles se chegaram diante do Senhor, eles se chegaram diante da presença de Deus. E o que aconteceu? Os dois vieram para o culto diante do Senhor, e ambos trouxeram uma oferta. Abel, ele trouxe da primícia do seu rebanho, ele trouxe gordura, ele trouxe sangue, algo que de fato agradava o coração de Deus, porque quando nós nos chegamos diante do Senhor com sangue, nós apresentamos o sangue de Jesus, e quando o Pai olha para mim e para você, e ele vê o sangue de Jesus, então o Pai se alegra, o Pai se satisfaz. Mas o irmão dele, Caim, ele trouxe frutas, verduras, ele trouxe daquilo que ele trabalhava, ele trouxe ali daquilo que ele plantou e daquilo que ele colheu, ele trouxe para diante do Senhor. Mas qual que era o problema de Caim? É se aproximar diante do Senhor baseado naquilo que você faz, baseado na sua conduta, na sua obediência, nas suas obras. Deus, Ele não nos ouve por causa disso. Deus não ouve você porque você não tem pecado, entendeu? Deus não ouve você porque você não tem brigado com a sua esposa. Deus não ouve você porque você tem sustentado a sua casa, tem pagado as suas contas, tem sido um bom filho, um bom cidadão, um bom funcionário. A base, o fundamento para que Deus nos ouça não são as nossas obras, não é a nossa obediência, não são os nossos frutos, não é. Então esse foi o problema de Caim. Caim, ele trouxe daquilo que ele mesmo fez, daquilo que ele mesmo plantou, daquilo que ele mesmo colheu. E Deus falou: não, eu só posso ouvir, eu só posso enxergar, eu só posso abençoar quando tem sangue envolvido. E essa foi a oferta de Abel. Abel trouxe o sangue do cordeiro, Abel trouxe a gordura. Você sabe, para que você possa trazer o sangue, trazer uma gordura, um animal tem que morrer. Então Abel teve que sacrificar um animal. Eli simboliza para o sacrifício de Jesus. Então, entre duas ofertas, Deus ouviu uma, Deus abençoou uma, Deus aceitou uma, e a outra Deus não aceitou, Deus desprezou. Então, meu irmão, quando você se achega diante do Senhor, você quer se achegar como Caim ou como Abel? Você quer apresentar o sangue do cordeiro, o sangue que faz Deus ouvir você, o sangue que aponta para a justiça de Cristo, ou você quer trazer uma oferta que é fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, fruto da sua dedicação, das suas obras, da sua obediência? Então esse é o erro de muitos irmãos. Eles se achegam diante do Senhor baseado naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele tem para apresentar diante do Senhor. Por isso Deus não ouve ele. Ele fala: não entendo, eu oro, eu busco, eu faço, eu trabalho, eu lidero, mas Deus não me ouve. E aí você pode ter dois líderes, um frutifica, um é abençoado, um tem desfrutado de graça, de favor, do melhor de Deus, e o outro não consegue avançar, o outro não consegue romper. Talvez seja esse, o grande ponto central, é que um se apresenta diante do Senhor: Senhor, só tem o sangue de Jesus, Senhor, é só pela Tua graça, de mim mesmo não posso Te agradar, mas eu sei que quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Cristo, o Senhor vê a justiça do Cordeiro, justiça do Filho de Deus, de Jesus. Então por isso o Senhor me aceita, e por isso um é abençoado, um recebe, e o outro não consegue receber, não consegue desfrutar. Então, que tipo de crente você quer ser? Aquele que dá daquilo que tem, daquilo que plantou, daquilo que você mesmo fez, ou daquilo que Jesus fez, do sangue de Jesus, da justiça de Cristo? Então hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a oração que prevalece. Amém? A oração que prevalece. Nós precisamos destruir todo o engano maligno em nossa mente a respeito da oração. Muitos têm desistido de orar porque se sentem incapazes de corresponder ao padrão de Deus, a fim de terem as suas orações respondidas. Eles pensam que se houver qualquer coisa errada em sua vida, Deus não os ouvirá. Eu creio que você será liberto de todo julgo, engano, em sua vida, e você poderá orar, e Deus irá ouvir a sua oração. Hoje eu creio que ao ouvir, assistir essa aula, o Espírito de Deus ele vai quebrar todo engano na sua mente, todo engano no seu coração. Talvez a sua oração ela não tenha passado o teto, talvez os céus tenham estado de bronze e você não tem visto,
você não tem enxergado o favor de Deus, a bênção de Deus na sua vida, você não tem conseguido viver dias, de céus abertos, você não tem conseguido produzir, você não tem conseguido enxergar a bênção de Deus na sua vida. Talvez seja porque você tem confiado em você, naquilo que você faz, naquilo que você pode dar para Deus, na sua performance diante do Senhor. Tudo isso é inútil diante de Deus. O que eu e você podemos dar para um Deus que é perfeito? O que eu e você podemos acrescentar a um Deus que é dono de todas as coisas? Nada, não há nada que Deus não tenha, que eu e você tenha, que nós possamos dar para o Senhor. Deus, Ele tem tudo, Ele é dono de todas as coisas, mas tem algo que nós podemos dar para o Senhor, que é o nosso coração. Nós podemos crer na obra dele, na obra consumada de Jesus lá na cruz. Nós podemos nos aproximar diante do Senhor com sangue na mão. Quando o sumo sacerdote, ele se apresentava diante do Senhor no Santo do Santo, no que era chamado de o dia da expiação nacional, ou o dia do perdão, ou para os judeus era chamado de Yom Kippur. Ele se apresentava diante do Senhor com sangue na mão. Ele se apresentava diante do Senhor com o sangue do cordeiro na mão, e ele aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, e ali diante do propiciatório, no meio dos dois querubins, um de um lado, outro de outro, no meio do propiciatório, ali, num ambiente cheio de glória, da fumaça do incenso, ali o sangue de um cordeiro era aspergido sobre o propiciatório, e ali Deus falava com o sumo sacerdote. Ali Deus falava, ali a voz de Deus era ouvida, ali havia manifestação da glória de Deus. Então a glória de Deus, ela só pode se manifestar onde tem sangue, onde tem o sangue do Cordeiro. Você tem duas opções quando você se achega diante do trono do Senhor. Pastor, qual que é a primeira? A primeira é que você tem que ser perfeito. Não pode ter pecado na sua vida, não pode ter erro na sua vida, não pode ter falha na sua vida tem que ser limpa, cristalina, maravilhosa, perfeita, sem nunca ter tido um erro sequer, uma falha sequer, um erro, um tropeço, uma transgressão, uma iniquidade. Então você já percebeu que você não se adequa nesse primeiro ponto, porque você não é perfeito. Talvez hoje você brigou com seu marido, talvez hoje você, pegou o cinto nos seus filhos, talvez hoje você viu algo que você não deveria ver, e você sabe, você pecou, você sabe, você errou, então você não é perfeito, não há perfeição em você. Então, primeiro ponto, você não pode se chegar diante do Senhor pela sua própria perfeição, porque você não é perfeito. A segunda e a única maneira de você chegar diante do Senhor, você se chega diante do Senhor com sangue nas mãos. Você se chega diante do Senhor com sangue nas mãos. Evidentemente é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro Pascual, é o sangue carmesim, o sangue puro, o sangue perfeito de Jesus. Você já chega diante do Senhor com sangue na mão, revestido da justiça de Cristo. E aí quando o Pai olha para você, o Pai fala, eu olho e eu vejo perfeição, porque Deus só pode ouvir a oração de quem é perfeito. Por isso que o primeiro ponto, que Deus não pode ouvir você porque você é perfeito. Você não é perfeito, então Deus não pode ouvir sua oração. Segundo ponto, Deus vai ouvir você não por causa da sua perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. Eu e você, nós não merecemos nada, mas Cristo merece todas as coisas, porque Cristo obedeceu até a cruz, derramando seu sangue, derramando a sua vida. Então quando o Pai olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Quando o Pai olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê a perfeição do Filho, e o Pai olha e fala, meu filhão, filho amado, pode você chegar para diante do trono do Pai, e aí, tudo que é do Pai, é do Filho. Então, como eu e você, nós estamos em Cristo, como eu e você, nós estamos vestidos de Cristo, vestidos da justiça de Cristo, do sangue de Cristo, da perfeição de Cristo, nós temos acesso a todos os tesouros, nós temos acesso à dispensa, nós temos acesso a tudo aquilo que é do Pai, tudo aquilo que é de Deus é seu, tudo aquilo que é seu é de Deus. Na verdade não tem nada que nós possamos dar para Deus, nós só recebemos do Senhor. Nós não damos nada, nós só recebemos. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos recebendo. Quando nós louvamos o Senhor, nós estamos recebendo. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós estamos recebendo da presença dEle, da vida dEle, da graça dEle, do perdão dEle. Então, se achegue diante do Senhor, não baseado nos seus feitos,
não baseado na sua obediência, mas baseado na obra consumada de Jesus lá na cruz. Amém? Por que orar? Essa é uma pergunta que as pessoas às vezes nos fazem constantemente. Pastor, por que eu devo orar? Por que eu devo orar se Deus sabe de todas as coisas? E eu pergunto para você, Deus ele sabe de todas as coisas? Sim ou não? Sim, sim, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mas se Deus sabe de todas as coisas, não, por que eu devo pedir? Por que eu devo orar? Eu quero te explicar sobre isso. Muitos dizem isso por causa daquilo que Jesus disse. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Jesus disse assim: o Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. É verdade, antes mesmo que você tenha necessidade, o Pai já sabe. Mas o Senhor ele disse justamente porque o Pai ele sabe de todas as coisas, e é por isso que devemos orar. É porque o Pai sabe de todas as coisas que nós precisamos, que nós devemos orar, e Ele está nos motivando a orar, pois no verso seguinte Ele diz: portanto vós orareis assim. Portanto vós orareis assim. Certa vez os discípulos de João Batista, eles se chegaram até Jesus, e eles falaram para Jesus: mestre, João Batista ensinou os discípulos dele a orar, nos ensina também. Então Jesus, ele falou: não, vou ensinar vocês. Então vocês vão começar a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha sobre nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Pois teu é o reino, a glória e o poder. Amém. Então Jesus ele ensinou essa oração, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. É raro uma pessoa que não sabe orar o Pai Nosso, né? Mas às vezes as pessoas oram apenas como um amuleto, apenas como uma reza. Eles oram muitas vezes essa oração, né? E eles pensam que pelo muito orar, pelo muito falar, Deus irá os ouvi-lo, Deus irá ouvir. Mas nós sabemos que não é isso. Eles transformam a oração em uma reza, em uma repetição que não pode gerar nenhum tipo de resultado e não toca no Senhor. Então Jesus ele ensina essa oração aos seus discípulos. Ele começa a oração ensinando: Pai Nosso, Pai Nosso. Primeira coisa, a palavra Pai, né, no original significa Abba. Então quando você for orar, você vai se referir ao seu Pai: Pai Nosso que estás nos céus. Então começa a sua oração falando com o Pai. Você está pedindo a um Pai, você está clamando a um Pai de amor, a um Pai que tem prazer, a um Pai que ama você, a um Pai que se alegra na sua vida, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do Filho amado. Quando Ele olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Por isso o Pai vai te abençoar. Por isso o Pai ele vai ouvir sua oração. Por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele vê perfeição. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho amado, a justiça do Filho amado. Por isso o Pai vai te abençoar. Então você deve orar ao seu Pai que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. A palavra Pai, que é Abba significa paizinho, papaizinho, meu paizinho amado, meu paizinho querido. Então toda vez que você for orar, saiba de uma coisa: você não está pedindo a um juiz carrasco, você não está pedindo a um Deus que está nos céus, distante, longe de você, um Deus que não se preocupa, né, com você, se as suas contas estão pagas, se a sua geladeira está vazia, se está cheia, se o financiamento da casa, do carro está com as prestações em dias. Então o que muitas pessoas pensam é isso, é que Deus está longe, Deus está distante. Eu quero dizer para você, lembre de uma coisa: Deus ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E terceiro, Deus ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus ele está sentado no alto e no sublime trono no céu, mas Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. O Espírito de Deus ele habita dentro de você. Então você pode clamar ao Pai:
Paizinho que estás nos céus, meu Pai que cuida de mim, meu Pai que me sustenta, meu Pai que me dá graça, meu Pai que me dá vitória sobre os meus inimigos, meu Pai que me faz vencer, prevalecer, meu Pai. E você pode falar para o seu Pai todas as coisas, porque não há nada que você diga para o seu Pai que Ele já não saiba. Mas Ele espera que você peça, Ele espera que você se volte a Ele, Ele espera que você clame a Ele e que você fale para Ele todas as suas necessidades. Então a oração continua dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu e você, nós precisamos santificar o nome do Senhor. O que é santificar o nome do Senhor? Tem a ver com que eu e você, nós precisamos exaltar o nome do Senhor, nós precisamos bendizer o nome do Senhor, nós precisamos falar bem do Senhor, nós precisamos engrandecer o Senhor perto das pessoas, nós precisamos tributar toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade ao nome do Senhor. Santifique o nome do Senhor, para que quando as pessoas olhem para você, as pessoas vejam quanto Deus é bom. Então que da sua boca saia palavras que expressem louvor, que da sua boca saia palavras que expressem gratidão, que expresse o quanto você tem sido abençoado pelo Senhor. Então santifique o nome do Senhor aonde você for, não fale para as pessoas: essa pandemia é coisa de Deus, é Deus tratando, é Deus trazendo juízo, é Deus que está trazendo juízo sobre as pessoas, porque muitos têm se afastado, e pessoas têm brincado com o nome de Deus no carnaval, e pessoas têm brincado com o nome de Deus. Sabe, meus irmãos, o Evangelho não ganha nada com isso. Você foi chamado para santificar o nome do Senhor, você foi chamado para testemunhar do que Deus tem feito, você foi chamado para testemunhar da obra de Jesus na cruz, que da sua boca, que as pessoas saibam quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso. Eu sei que tem muitos que ainda, eles vão contra o Evangelho, eles ao invés de falar bem, eles colocam o Evangelho na vala, eles colocam todo o mal na culpa de Deus. Mas eu posso dizer para você: do Senhor só vem o bem, do Senhor só vem o bem, porque Ele ama você. E o Pai, quando Ele ama, e todo Pai ama, Ele cuida, Ele investe, Ele abençoa. E é assim que o Pai, Ele faz com você. Então santifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, tribute glórias e honras. Conte para as pessoas o quanto você tem sido abençoado, quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem sustentado você e a sua casa, e o quanto Deus tem aberto portas para você. Santifique o nome do Senhor. Então a oração continua dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Terceira parte: venha sobre nós o teu reino. Venha sobre nós o teu reino. Nós podemos reinar em vida. Aquele texto lá de Romanos 5,17 diz que nós recebemos muito mais, recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, e que nós reinaremos em vida. Aqueles que vivem pela graça, aqueles que vivem pela fé, aqueles que tiveram revelação do dom da justiça, da obra consumada de Jesus, do presente que o Senhor nos deu, que é a salvação, esses podem reinar na terra em vida. O Senhor chamou você para reinar aqui em vida, o Senhor chamou você para governar. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz que eu e você, nós estamos assentados num alto e no sublime trono. Nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com o Senhor. Então nós temos autoridade. Você tem autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem poder para expulsar demônios, para quebrar cadeias, para repreender enfermidades e ordenar as circunstâncias. Lembra? Nós falamos isso no culto domingo passado, que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido desligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Por quê? Porque isso é autoridade. Deus deu autoridade para você, autoridade para orar, autoridade para ordenar, autoridade para pisar na cabeça de Satanás, autoridade para curar os enfermos, autoridade para expulsar demônios, autoridade para abençoar, autoridade para impor suas mãos e liberar a vida de Deus. Então você tem poder, você tem autoridade, porque Deus conferiu a você, porque você é filho. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha sobre nós o vosso reino. Isso é o que? É reinar em vida. É reinar em vida. Nós podemos reinar em vida, nós podemos governar. A nossa casa, a nossa família, a vida da igreja é uma extensão do céu, é uma extensão do reino, é uma extensão da glória. Nós podemos viver em Canaã, podemos viver uma vida abundante. Por quê? Porque nós somos filhos.
nós somos filhos. Quem é filho de um rei é o quê? É príncipe, é princesa. Quem é filho de um rei tem poder, tem autoridade para governar, para pedir. Então você tem autoridade, que você possa viver o reino de Deus. Não aceite menos que a vontade de Deus na sua vida. Se você percebe que tem alguma situação na sua casa, na sua família, que de fato não é a vontade de Deus, ordene. Se o seu casamento não está indo bem, ordene. Senhor, não estou feliz com o meu casamento, não estou feliz da maneira como eu e meu marido, nós temos levado a vida, não estou feliz com a maneira como os meus filhos têm se comportado. Deus move, Deus traz vida, Deus põe sua mão, Deus resolve isso para mim, Deus derrama favor. Fala com o Senhor, e que você possa viver o reino de Deus, que a minha casa, a sua casa, a vida da igreja seja a extensão do reino de Deus, extensão dos céus, amém? Então, que o nome do Senhor seja santificado, exaltado, e que venha o reino dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Então todo dia chame o reino de Deus, vamos reinar em vida. E ele diz, e que seja feita a sua vontade. Como? Assim na terra como ela é feita nos céus. Os céus, a vontade de Deus é feita integralmente, absolutamente. A terra é o único lugar onde a vontade de Deus não é feita. A vontade de Deus não é feita na vida dos homens, porque os homens não são filhos de Deus. Nem todos que estão lá fora são filhos de Deus. Há uma grande mentira que diz que todos são filhos de Deus. Não são. Os homens que não conhecem o Senhor são criatura. São criatura. Agora Deus tem os seus filhos. Então, os irmãos sabem, minha filha acabou de nascer. Ela ainda não fala, mas a única que terá o privilégio de me chamar de pai é ela. E os irmãos dela que virão daqui a um tempo em nome de Jesus. Então, só os meus filhos poderão me chamar de pai. Mas vamos dar um exemplo, você está no supermercado, aí de repente vem um menino correndo e pula em você e fala: papai, me paga um sorvete, me paga um picolé. O que você vai falar? Sai para lá, catarrento, te conheço não. Não sou seu pai não, menino, vai procurar sua turma. É lógico que você não vai falar isso, né? Você vai pagar um sorvete para aquela criança? Não, você não é pai dela. Você tem responsabilidade de sustentar, de abençoar, de investir nos seus filhos. Então, da mesma maneira, o pai tem os seus filhos. O pai tem os seus filhos. Não aqueles filhos que nasceram do pai e da mãe naturalmente, mas aqueles que nasceram de Deus, daqueles que nasceram da água e do Espírito, daqueles que foram gerados pelo Espírito do Senhor, daqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Então nem todos os homens são filhos de Deus, mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, como Redentor, como Senhor das suas vidas. Então nós podemos clamar para que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita na sua vida. A vontade de Deus, Romanos 12:2 diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então nós podemos avaliar e ver se a nossa vida se nós temos vivido essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Tem muitas áreas das nossas vidas, irmãos, às vezes no trabalho, na família, no relacionamento com os filhos, com o marido, na vida financeira, na nossa saúde, que por algum momento nós não vivemos a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então você precisa orar e clamar: Deus, venha a tua vontade, venha o teu reino sobre a minha vida, que a tua vontade seja feita na minha vida, aqui na terra como ela é feita nos céus, que o Senhor governe sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, a minha vida financeira, onde eu estiver, que seja uma extensão do reino do Senhor, que onde eu estiver, que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. Então convide o Senhor para estar com você, convide o Senhor para vencer suas batalhas, convide o Senhor para te dar vitória em toda e qualquer circunstância que você esteja enfrentando, para que a vontade dele seja feita assim aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Aí o Senhor nos ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça ao Senhor o pão de cada dia, peça ao Senhor provisão, peça ao Senhor o sustento. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos devem e aquele que tem nos ofendido. Então não guarde ressentimento, não guarde amargura no seu coração, ódio, nem se fala, essas coisas não fazem mais parte da sua vida, porque você é filho de Deus. Então perdoa. A maneira como você trata as pessoas é a maneira como você será tratado. Se você é alguém que não perdoa, você não será perdoado. Se você é alguém que
que trata as pessoas com dureza, você vai ser tratado com dureza. Se você é uma pessoa que trata as pessoas na lei, você vai ser tratado na lei, porque a maneira como você trata as pessoas, assim você será tratado. Aquele que não perdoa, não é perdoado. Sabe, irmãos, tem algo que trava, né, os céus, que impede Deus de nos abençoar, é quando há falta de perdão. As orações não passam, as orações não passam no teto, os céus se tornam de bronze. Por quê? Porque o coração está endurecido e não tem perdoado. Então aquele que não perdoa, ele se coloca, maior do que o Senhor, porque se Deus na sua infinita bondade perdoou, por que eu e você não vamos perdoar? Ah, pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. E os seus pecados foram terríveis, os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Então se você foi perdoado, decida perdoar. Se você foi abençoado, decida abençoar. Se você tem recebido, então decida dar, investir. Amém? Então, clame para que o pão de cada dia venha sobre a sua vida, para que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que Deus perdoe os seus pecados, já foram levados na cruz, assim como você tem sido perdoado. E a outra parte, e não nos deixeis cair em tentação. Ore todos os dias para que Deus guarde você. Deus guarde você no seu trabalho. Deus guarde você das propostas mundanas, indecentes, malignas. Porque tem propostas que fazem a gente tremer as pernas. Não é verdade? Às vezes nós falamos mal de políticos, os políticos corruptos. Mas às vezes as propostas que chegam até ele, olha, se você votar, der um voto sim, aqui nesse projeto, vai cair R$1 milhão na sua conta amanhã. Quando você ouvir isso, o coração até acelera. Uau! Nossa, então a tentação é grande. Então nós devemos orar para que o Senhor nos guarde toda tentação. Toda tentação, seja sexual, de dinheiro fácil, tentação da mentira, tentação do mundo. Ore para que o Senhor guarde você. Ore para que o Senhor te livre do mal. Ore para que o Senhor te livre do homem mau. Ore para que o Senhor guarde sua casa, guarde sua família, guarde sua vida financeira, guarde você no trânsito. Ore para que Deus guarde seus olhos, seus ouvidos, sua mente. Então tudo isso faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Peça a Deus para te livrar do mal, Pois teu é o reino, a glória e o poder. Então, do Senhor é o reino, é a glória e o poder. Tudo que o homem deseja é o reino, é a glória, é o poder, é o reconhecimento, é mandar, é ter um nome poderoso. Mas isso compete ao Senhor. Do Senhor é o reino, é a glória e o poder. Nós somos o povo que nós damos ao Senhor o reino, a glória e o poder. Nós somos aqueles que engrandecem o nome do Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. E amém. Assim seja, que a vontade de Deus seja feita na minha vida, que a vontade de Deus seja feita na sua vida e que nós possamos desfrutar de uma vida abençoada. Amém? Então essa oração do Pai Nosso é uma oração completa, que você pode orar, que você pode clamar ao Senhor. A vontade de Deus é que você se relacione com Ele, a vontade de Deus é que você fale com Ele, a vontade de Deus é que você busque a Ele, não só no momento em que você está no fundo do poço, mas a qualquer momento. Está tudo indo bem? Louve a Deus. Mas está passando por dificuldade? Louve a Deus. Precisa de dinheiro? Louve a Deus. Mas tem dinheiro na conta? Louve a Deus. Louve a Deus em todo tempo. Exalte o Senhor em todo tempo, que da sua boca saia o perfeito louvor. Aprenda a agradecer a Deus, aprenda a se relacionar com Deus, aprenda a engrandecer, a bendizer, a exaltar o nome do Senhor. Amém? O Senhor diz que justamente porque o Pai sabe todas as coisas, é que nós devemos orar. Ele está nos motivando a orar, pois no verso seguinte ele diz: portanto vós orareis assim, mas o espírito de engano leva as pessoas a concluírem exatamente o oposto. Deus nos criou com a liberdade de escolha e não podemos ser abençoados forçadamente. É como se o Senhor nos dissesse: tenho todas essas bênçãos para lhe dar: saúde, salvação, sucesso, sabedoria, mas você precisa consentir em receber todas essas bênçãos. Não posso abençoá-lo contrariando a sua liberdade de escolha. Interessante, Você não pode ser abençoado se você não quer ser abençoado. É como se Deus viesse com a bênção para te dar e você dissesse: Senhor, não quero, não preciso, eu posso me virar sozinho. Não quero receber do Senhor, porque depois eu vou ter que agradecer o Senhor, depois eu vou ter que dar a honra e a glória para o Senhor, e eu não quero fazer isso. Misericórdia, irmãos? Então, Deus não pode abençoar aqueles que não querem ser abençoados. Deus não pode contrariar aqueles que não querem receber.
O Senhor, Ele vai abençoar aqueles que buscam a sua face, aqueles que buscam a sua presença. Nesses dias eu e você possamos voltar nosso coração para buscar o Senhor, que possamos voltar o nosso coração para engrandecer o Senhor, que possamos voltar o nosso coração para um relacionamento vivo com Deus, amém? Não buscando apenas as bênçãos das suas mãos, mas buscando conhecer o seu coração, buscando conhecer a sua vontade, buscando viver na sua presença. Filhos que não são maduros, no início do relacionamento eles só querem as bênçãos, eles só querem saber o que o papai trouxe de presente. Mas ao passar do tempo, quando nós amadurecemos, nós queremos saber o que o pai tem para nos abençoar, para nos presentear, mas nós estamos mais interessados em que o pai esteja comigo, em conhecer o coração do pai, amém? E ao conhecer o coração do pai, todos os tesouros são abertos, toda despensa é aberta, a chave do tesouro é liberada. Mas esses só podem conhecer aqueles que são filhos maduros. A oração, irmãos, é a chave de todas as coisas. A oração é a chave de todas as coisas. Quando nós aprendemos a orar, quando nós aprendemos a relacionar ao Senhor, nós entendemos que não há nada que passe desapercebido pelo coração de Deus. Deus, Ele está atento a todas as coisas relacionadas aos seus filhos. Se para você, meu irmão, reformar sua casa, pintar sua casa é importante, para Deus também é importante. Se para você fazer uma viagem de férias é importante, para Deus é importante, Deus quer te abençoar. Mas se para você liderar na casa de Deus é importante, para Deus é importante. Se você deseja frutificar, pregar o evangelho, orar com as pessoas, ser um instrumento na casa de Deus, pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O nosso coração ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Mas isso só os filhos maduros que podem estar nessa posição. Filhos mais novos só querem a bênção. Só querem a bênção. Ser abençoado é bom, mas conhecer o coração do Pai, é muito melhor. A verdadeira bênção é você estar no centro da vontade de Deus. A verdadeira bênção é você saber, poxa vida, tenho conhecido o coração do Senhor. A oração é o coração, a mente e as mãos abertas para receber. Não trazemos nada para Deus, mas recebemos tudo da sua mão. Deus não pode abençoar quem está com a mente, o coração e as mãos fechadas. Os irmãos já devem ter percebido, mas sempre quando nós vamos orar por alguém, nós sempre pedimos, estenda suas mãos. Deus só pode dar algo para quem está com as mãos recebidas. A nossa posição, na verdade, é sempre posição de mãos recebidas. Seja sempre com as mãos recebidas, ou melhor, seja sempre com as mãos estendidas, porque quem está com as mãos estendidas sempre está esperando receber de Deus, sempre está esperando favor de Deus, sempre está esperando receber algo do Senhor. Por quê? Porque ele tem buscado, ele tem plantado em Deus, ele tem clamado pelo Senhor, ele sabe que a qualquer momento a resposta virá, a qualquer momento a bênção de Deus virá. Então esteja com seu coração aberto, com sua mente aberta, esteja com suas mãos abertas para receber do Senhor, amém? Deus não pode abençoar quem está com a mente, o coração e as mãos fechadas. Não adianta dizer coisas como, se Deus quer me abençoar, então Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Já viu pessoas dizendo isso? Não, se Deus quer me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Não é mais ou menos, não é assim. Não é assim. Nós podemos ver isso na história de Abraão e de Ló. Abraão chegou para Ló e falou: Ló, está tendo confusão entre os nossos pastores, eu e você nos enriquecemos muito, então não dá para a gente ficar mais junto. Escolha para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. E Ló não ora. A Bíblia não menciona que Ló orou, que Ló buscou o Senhor, mas Ló olhou qual que é o melhor lugar. Ele olhou e ele viu as campinas. E lá ele foi armando a tenda dele, e ele olhou e viu que para aquele lugar lá é o melhor. Ele começou a armar a tenda dele, armar a tenda dele, armar a tenda dele. Daqui a pouco onde ele estava? Dentro de Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco ele estava lá dentro do inferno, cidade do pecado. Você sabe, depois Deus mandou fogo, enxofre ali e acabou com aquela cidade. Então Ló não orou. A Bíblia não diz que Ló orou.
Interessante que quando Melquisedeque ele aparece para Abraão, né, ele traz ali o pão e o vinho, e Abraão ele dá o dízimo a Melquisedeque. A palavra não conta que Melquisedeque, que é Cristo, que é uma teofania de Cristo, que é Cristo ali em carne e osso. A Bíblia não diz que Melquisedeque ele estendeu a destra da comunhão a Ló. Ló preferiu ir com o rei de Sodoma, que estava tudo sujo de piche, e aponta para o diabo. Ele preferiu seguir o rei de Sodoma do que seguir Melquisedeque e voltar a seguir Abraão. Sabe, irmãos, que eu e você nós possamos seguir o Senhor, que nós possamos caminhar com o Senhor, que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor. Então, existem alguns lugares que você vai, que você entra, algumas atitudes que você toma que de fato não é a vontade de Deus, e que se você entrar por aquele caminho, que se você tomar aquelas escolhas, aquelas atitudes, aquelas decisões, você estará fugindo do propósito de Deus, você estará saindo do propósito de Deus. Então, eu tenho 20 anos de videira, em dezembro agora eu vou fazer 20 anos de videira. Então eu vi tantos irmãos que tomaram decisões erradas ao longo desses anos, pastores, amigos meus, tomaram decisões erradas, líderes, irmãos que lá no início da minha conversão tomaram decisões erradas e hoje estão perdidos, hoje estão tateando aí como cegos andando nas trevas, não sabem o que fazer. Por quê? Porque perderam o senso do propósito, perderam o time, perderam o coração para servir o Senhor e hoje estão aí presos no pecado. Então não seja como Ló, não tome decisões por tomar, não faça coisas por fazer. Nossa vida tem um propósito, e quando nós estamos dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, com mãos abertas, mãos estendidas, coração aberto, uma mente renovada para a palavra de Deus, buscando a face do Senhor, em linha com o coração e com a vontade de Deus, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, e outros vão olhar e vão dizer: rapaz, você é abençoado. Você é abençoado, você está aqui, você é diferente. Por quê? Porque você tem algo que outras pessoas não têm, que é o favor do Senhor. Por quê? Porque você anda com Deus, você é como Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus e Deus o levou. Noé foi alguém que andou com Deus. Nós somos aqueles que nós andamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos as direções de Deus, e por isso o Senhor Ele tem nos abençoado. Então nós não cremos nisso. Se Deus quer me abençoar, vai me abençoar de qualquer maneira, posso fazer o que eu quiser. Não, o negócio não é bagunçado assim. Existem princípios espirituais que nós devemos seguir, e quando nós alinhamos nossa vida a esses princípios espirituais da palavra de Deus, nós podemos desfrutar então do melhor do Senhor. Deus não pode fazer isso, pois Ele terá liberdade para fazê-lo quando orarmos. A bênção vem quando nós decidimos orar, quando nós buscamos o Senhor. Por isso é importante sempre dizer amém. O amém, é um sim que você diz para a palavra que vem do céu. Na verdade, quando dizemos amém, estamos fazendo uma oração curta, estamos concordando com a bênção de Deus, dizendo que abrimos a nossa vida para recebermos seu suprimento. A verdade é que se você quer alguma coisa, você deve demonstrar isso a Deus, com a sua boca, com suas mãos abertas, com sua oração. Se você quer receber algo de Deus, então peça para Deus. Se você quer frutificar, quer ver sua liderança, quer ver seu casamento fluindo, rompendo, se você está insatisfeito com alguma situação na sua vida, fala com Deus, fala para Deus, clama ao Senhor, dobra seus joelhos, seja sincero, rasga o seu coração diante de Deus, e Deus vai te ouvir e Deus vai te abençoar. Olha o que está escrito aqui em 3 João capítulo 1 versículo 2, olha o que João está dizendo: amado, acima de tudo faço votos, eu oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa é a última epístola de João. Aqui João já era idoso, João morreu com 93, 94, 95 anos. Dizem que a pregação de João era o seguinte: ele chegava para pregar, ele falava: abra lá sua Bíblia em tal lugar, e ele dizia: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Ele vos amou. Ele ministrava sobre o amor de Deus. E semana que vem lá vinha o apóstolo João pregar. Ele falava:
quero falar hoje sobre o amor. Então a palavra do apóstolo João era o amor. Por quê? Porque João foi aquele que encostou sua cabeça no peito de Jesus. Ele ouviu as batidas do coração do Senhor. João era conhecido como discípulo amado. Em si, o Senhor nunca disse que amava João, mas João sabia que ele era amado. Interessante é que quando Jesus ressuscita, uma mulher vem para poder dizer: Jesus ressuscitou, eu estava lá no túmulo dele, Maria Madalena, né? Eu estava no túmulo de Jesus e um anjo apareceu e o Senhor não está lá. E aí de repente João e Pedro saem correndo começam a postar corrida para ver quem chegava ao túmulo do Senhor. E eles começam a correr e de repente Pedro aponta para a lei. Pedro é aquele que é o seguinte: eu obedeço o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, Senhor, eu estou contigo. Esse é Pedro, né? João não, João é o discípulo amado. Pedro simboliza a lei, aquele que quer provar o tempo todo o quanto ele ama. João é aquele que sabe que é amado. Pedro é aquele que o tempo todo quer provar que ele é fiel, mas João sabe, ele é fiel a mim, não é eu que sou fiel a ele, é ele que é fiel a mim, ele que cuida de mim. Eles começam a postar corrida, a lei e a graça, e aí a lei sai na frente, mas no meio do caminho Pedro se cansa, fica para trás e João continua correndo, e João se achega primeiro para poder ver o Senhor. Então, aqueles dentro da vida da nossa igreja, né, nós temos irmãos que vivem na lei, irmãos que vivem na graça. Impressionante é que aqueles que vivem na graça sempre vão ver o Senhor mais, sempre vão enxergar mais o Senhor, sempre vão ter mais revelação do Senhor, e eles sempre vão ter algo a mais. Por quê? Porque eles sabem o quanto são amados. Eles não têm que provar nada, eles apenas sabem: eu sou amado. Porque eu sou amado, a minha resposta é amar e andar na presença do Senhor. Então João já era bem idoso, e ele sabia que a vontade do Pai era sempre de abençoar, mas mesmo assim ele ora pela prosperidade, e ele ora pela saúde de um discípulo amado. Aquele discípulo já tinha uma alma próspera, porque certamente ele orava e ele meditava na palavra, mas João queria que ele também tivesse saúde e prosperidade na mesma medida, e para isso ele orava. É possível ter uma alma próspera e não ter prosperidade na sua saúde e no seu corpo. É possível ter dinheiro e não ter saúde para desfrutar daquele dinheiro. Essa foi a oração de João. Orava para que aquela pessoa pudesse ter prosperidade, né, na saúde e no seu corpo. Não é algo que acontece automaticamente. João foi alguém que deitou no peito de Jesus e ouviu seu coração. O próprio Senhor Jesus, quando viveu nesse mundo, levantou cedo para orar. Se ele precisou orar, imagine eu e você. Precisamos orar continuamente, porque vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos aos ataques do diabo. Se Jesus teve que orar de madrugada, teve que levantar de madrugada para orar, imagina eu e você. Nós precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esses são dias, irmãos, sinto o Senhor falando no meu coração, falando com você. Esses dias, desapegue das coisas desse mundo, desapegue das coisas dessa vida. Separe tempo para orar, separe tempo para ler a palavra. Quero perguntar para você, qual foi a última vez que você ouviu de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para sentir aquela presença, aquele ambiente, aquela glória? Qual foi a última vez que você percebeu a unção de Deus enchendo seu coração? Qual foi a última vez que você entrou para o seu quarto e ligou ali uma canção, e ligou ali um louvor, e levantou suas mãos para adorar o Senhor? Essas coisas são importantes na nossa vida, essas coisas são o beabá da vida cristã, é o relacionamento com Deus, Eu sempre gosto de dizer que uma das primeiras coisas que todo crente precisa aprender é obedecer a Deus, Lá na escola, quando uma criança começa a estudar, ele aprende o ABC, A, B, C, D, E, mas quando alguém se converte, quando a pessoa se converte, uma das primeiras coisas que ele aprende no Senhor é a obedecer. O alfabeto de Deus não começa com A, começa com O, é obedecer. Eu e você precisamos aprender a obedecer, mas nós só iremos obedecer à vontade de Deus, os planos, os propósitos de Deus, se nós aprendermos a ter prazer em relacionar com Deus. Só vamos obedecer o Senhor com amor, sabendo que Deus tem o melhor para nós, se nós
tivermos revelação e luz e clareza do quanto somos amados, do quanto somos abençoados, do quanto Deus tem prazer nas nossas vidas. Deus não está irado com você, pelo contrário, Deus tem prazer na sua vida, Deus ama você, Ele sempre quer te abençoar. Então, meu irmão, volte-se para o Senhor nesses dias, desapegue, de muitas coisas desse mundo. Hoje tem tantas coisas que concorrem com o Senhor, com a palavra de Deus. Eu falo porque eu também sou tentado, a questão do celular, então olha as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, status, tal de Snapchat, alguma coisa assim. São tantas redes sociais. E aí você vai para a TV, tem ali as TVs fechadas, tem ali o Netflix. Muitas vezes nós somos capazes de ficar uma tarde inteira, uma noite inteira, até madrugada, assistindo filmes, vídeos, séries. Mas nós não separamos tempo para poder ler 2, 3 capítulos da palavra. Não separamos ali talvez 10, 15, 20, meia hora do nosso tempo para falar com Deus, para orar com Deus, para buscar, para adorar o Senhor. Isso fala da nossa prioridade. Que a nossa prioridade seja o Senhor, que a nossa prioridade seja a presença de Deus. Nós não podemos perder isso como ponto central, a presença do Senhor em nós. Essa é a nossa essência. Nossa essência é o nosso relacionamento com o Senhor, é ouvir de Deus, é ter uma vida de louvor, ter uma vida de adoração ao Senhor. Não espere receber as coisas de Deus automaticamente, não espere. Ore sobre as promessas do Senhor. Levante a mão se você tem promessa de Deus. Quantos aqui tem promessa de Deus? Eu tenho. Deixa eu contar para você que uma promessa de Deus que eu tenho é que eu serei pastor de uma igreja de milhares. Para chegar pelo menos a 1000 membros, faltam 988. Porque nós somos 12 adultos hoje na igreja. Então está faltando 988, então falta muita gente para converter. É uma promessa. Eu preciso orar a respeito da promessa. Não posso ficar passivo aqui dizendo: Deus falou que eu vou ter 1000 membros, então eu vou ter 1000 membros. Então para que orar, para que jejuar, para que dar aula? Não preciso dar aula no cursão, não preciso dar aula no CTL, não preciso visitar os irmãos, não preciso fazer culto. Para que fazer culto? Não, Deus vai mandar o povo, para que isso? Fica aí sentado esperando, Deus vai mandar. Não é assim. Como que eu vou chegar a ter milhares se eu não vou ter os líderes para cuidar desses irmãos? Não é verdade? Então eu preciso treinar os irmãos, ensinar os irmãos na palavra da graça, ensinar os irmãos o evangelho, ensinar os irmãos o temor do Senhor, o caminho do Senhor, o quanto são amados, a obediência do Senhor, porque eles vão se converter, e aí os líderes vão ensiná-los, e daqui a pouco esses irmãos que estão sendo ensinados vão fazer cursão, vão se batizar, fazer CTL, vão se tornar líderes, eles vão treinar os outros líderes, e assim a igreja vai crescer. Então não espere que as coisas aconteçam automaticamente. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Então você precisa ligar, colocar na tomada, você precisa orar, buscar a face, e aí Deus vai responder a sua oração. Amém? As coisas vão acontecer automaticamente quando você decidir orar, quando você decidir buscar o Senhor, e aí as coisas vão fluir, como as águas correm para o mar, a sua vida vai ser cheia da glória do Senhor. Então ore sobre as promessas. Deus tem promessas do seu casamento, então ore sobre essas promessas. Deus tem promessas ministeriais, então ore sobre as promessas ministeriais. Você tem promessas de prosperidade, então ore sobre essas promessas. Tem promessas familiar, então ore pela sua família. Há uma promessa do Senhor que diz: crê no Senhor, será salvos tu e tua casa. Existem pessoas da sua família que precisam conhecer o Senhor? Certamente sim, certamente o pai, a mãe, ou algum irmão, algum colega, algum amigo. Então, meu irmão, não perca tempo, ore para que a vontade de Deus ela seja feita na sua vida, assim na terra como ela é feita nos céus. Ore para que a vontade de Deus, para que o governo de Deus se cumpra na sua vida. Ore para que você desfrute da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Interessante que no livro de Daniel, está até aqui na apostila, o povo de Deus eles estavam escravizados, não escravizados, eles foram deportados da nação deles para outra nação, lá para a Babilônia. E aí Daniel, ele foi orar,
ele foi ler na Bíblia e ele chegou ao entendimento de que já tinha dado o tempo daquela deportação, que já tinha passado aquele tempo, né, o tempo onde iria se cumprir o tempo do cativeiro. Daniel viu isso na palavra de Deus, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3, quero ler para você. Olha a conclusão que Daniel chegou. Por quê? Porque ele foi para a palavra, ele descobriu na palavra que já tinha dado o tempo do cativeiro. Então ele falou, vou orar, vou buscar o Senhor, porque se já deu tempo, então é tempo de voltar para casa. Então olha o que Daniel descobriu na palavra, Daniel 9, 2, 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros é a palavra, pela palavra de Deus, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então ele foi ler a palavra, meditar a palavra, ele chegou à conclusão que já tinha dado o tempo do cativeiro, 70 anos que Deus havia dito para Jeremias, já tinha dado aquele tempo. Voltei o rosto para o Senhor para o buscar com coração, com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinzas. Então ele foi orar, dizendo, Senhor, tua palavra diz que já deu o tempo do cativeiro. Então, Senhor, se já deu, então cumpra a sua palavra, cumpra o teu querer, estabelece aquilo que está no seu coração, a sua vontade. Mas como que Daniel viu isso? Porque ele foi para a palavra. Existem planos, propósitos do Senhor na sua vida que você só vai ter entendimento, promessas que você só vai ter revelação, entendimento dela se você for para a palavra, se você for para a palavra de Deus. Então nesses dias é tempo de você se debruçar na palavra, é tempo de você orar a palavra e de você descobrir qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é salvar, é curar, é libertar, é transformar as pessoas, da nossa cidade, e por isso nós iremos orar até ver o poder de Deus se manifestar. Tem uma promessa do Senhor, nós seremos uma igreja de milhares. O que eu preciso fazer? Preciso orar. Deus, sua palavra vai se cumprir, nenhuma das suas palavras vão ficar pelo caminho. Cada promessa que o Senhor tem para mim como pastor, para nós como igreja, vai se cumprir, porque eu creio no Senhor. Então eu preciso ir para as promessas do Senhor, irmãos, então vá orar, vá confessar as palavras de Deus, vai confessar a promessa do Senhor, Deus vai te abençoar ricamente, amém? A oração tem poder de vencer a carne. Jesus disse para pedirmos até recebermos. Olha o que está escrito lá em Mateus 7, abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim, um versículo para você aprender de cor. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate na porta, a porta será aberta. Você percebe que a oração aqui é um processo? Ou seja, aquele que busca, ele acha, aquele que pede, ele recebe, e aquele que bate na porta, a porta será aberta. Então é um processo. Tem orações que você vai pedir, você vai receber automaticamente Deus vai te abençoar. Tem outras orações que você vai buscar e você vai achar, mas você vai ter que buscar demanda um tempo maior do que simplesmente pedir e receber. E terceiro, essa promessa fala de você bater na porta. Quando você bate na porta de maneira insistente, a porta será aberta. Então tem orações que você recebe com pouco tempo, outras orações, outras promessas demoram um tempo maior, mas você vai receber. Mas existem outras promessas que você vai ter que bater na porta. Talvez você tenha orado pela sua família, tem anos e anos, ninguém se converteu. Continue batendo na porta, que a porta vai ser aberta. De repente, daqui a pouco todos vão se converter ao mesmo tempo. Daqui a pouco, de repente, todos vão ligar para você, querem ir para o encontro, querem ir para a célula. Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Então, existem esses três tempos da oração: pedir, receber, buscar, encontrar e bater na porta, e a porta vai ser aberta, amém? Então, não cesse de pedir, não cesse de bater na porta, continue pedindo e Deus vai responder sua oração, amém? Tiago também diz que nada temos porque não pedimos. Então, olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2,
De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis receber. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Amém? Irmãos, eu vou encerrar a aula em 5 segundos e aí eu volto daqui 5 minutos para a segunda aula, tá bom? Deus abençoe os irmãos ricamente.